enquanto você acha, eu gostaria também de louvar a Deus por essa manhã, louvar a Deus por esta oportunidade, pela vida do nosso pastor, o pastor Jean, pela vida dos pastores que aqui estão. É sempre uma alegria poder estar aqui com os irmãos, cultuando, me alegrando com esse ministério de homens, louvores maravilhosos. Capítulo 16, versículo de número 13, diz assim: Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falara: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Abre também capítulo de número 21, versículo de número 19, que diz assim: Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Você pode dizer amém? Eu gostaria de falar sobre essas duas realidades aqui nessa manhã: o Deus que me vê e o Deus que me faz ver. É interessante nós observarmos uma coisa. As duas passagens, elas acontecem dentro do contexto familiar de Abrão ou de Abraão, como você queira chamar, levando em consideração que Deus só vai mudar o nome dele a partir do capítulo de número 17. A Bíblia nos diz que Deus se revela para este homem quando mesmo ainda habitava em Ur dos Caldeus, conforme nos diz Atos capítulo 7, versículo 2. Habitando na Mesopotâmia, no meio de um território idólatra, Deus aparece para Abraão, revela-se para o mesmo e lhes faz inúmeras promessas. Entre elas a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, de que ele seria pai de multidões. E nós sabemos que Abrão, ele sai sem ter por Deus a direção clara, o objetivo claro. Ele apenas segue por fé, seguindo passo a passo, direcionando-se por aquilo que Deus havia determinado para ele. Capítulo 12, versículo 10 do livro do Gênesis. Abrão, ele vai ter o seu primeiro teste de fé. Diante de uma seca que havia em Canaã, ele é levado a descer para o Egito sem buscar a direção de Deus. Sabemos que no Egito ele é envergonhado, porque ele mente dizendo que Sarai era sua irmã, e por causa daquilo ele é repreendido, e ele sai do Egito. E provavelmente foi nessa ida e vinda do Egito que ele traz consigo uma serva egípcia chamada Agar. E a Bíblia nos diz que os anos passam. Quando eu chego ao capítulo de número 16, já fazem aproximadamente 10 anos. 10 anos que Abrão recebera a promessa de que seria pai. 10 anos de que Deus havia dito que iria abrir a madre de Sarai. Não obstante a essas promessas, nada havia mudado. Eles mantinham-se diante dessas impossibilidades, era como se Deus nada estivesse fazendo para eles. A Bíblia nos diz, amados, que Sarai chega para Abrão e, a despeito de reconhecer a soberania de Deus, ela diz: Olha, eu sei que o Senhor tem me impedido de dar à luz a um filho. Ela reconhecia a soberania de Deus. Ela reconhecia que era Deus que havia fechado a madre. Ela reconhecia que fora Deus que havia impedido-a de gerar. Não obstante a isso, ela e Abrão não consultam a Deus diante do próximo passo que eles iriam dar. Ela simplesmente tem uma ideia, ela simplesmente tem um plano. Ao olhar para a sua serva, para aquela que era escrava dentro do seu lagar, ela tem a seguinte ideia: eu posso resolucionar esse problema sem precisar consultar a Deus. Eu até creio que Ele é soberano, mas eu não preciso consultar a voz dEle. Eu posso agir segundo me dá na telha, eu posso agir da minha maneira, eu posso agir da minha forma. É interessante quando, como muitas vezes assim o fazemos, agimos e tomamos decisões sem consultarmos a Deus. Fazemos aquilo que aparentemente é melhor. Seguimos o curso que as necessidades nos obrigam a fazer, e assim o fazemos sem procurar saber se Deus está naquele negócio. Ela chama Abrão e diz: Abrão, nós temos um costume aqui no Oriente Médio, e o costume é quando a mulher não gera, quando a mulher não dá filhos, ela pode muito bem pegar uma serva, e através dela você vai conceber, ela vai conceber, você vai conhecê-la, ela vai conceber, e o filho dela será o meu filho.
Era um relacionamento de uma barriga de aluguel. O menino será o meu herdeiro, afinal de contas, eu não estou gerando. Foi isso que fez Leia e Raquel com as suas servas Bila e Zilpa. A Bíblia nos diz que Abrão, ele anuiu ao conselho de Sarai. Ele coabitou com aquela serva, ele relacionou-se com ela. Mas a Bíblia nos mostra, irmãos, que quando aquela mulher engravida, quando aquela mulher sente-se que estava grávida de Abrão, o texto bíblico nos diz no verso 4 do capítulo 16, que esta desprezou Sarai, esta tratou Sara com desprezo. A própria Agar inflou o coração, a soberba encheu o coração dela. É como se quando ela sentisse que estava grávida, ela olhasse para Sara e dissesse: quem devia ser a primeira era eu. Quem devia ser a mulher de fato era eu, porque eu gero e ela não gera. Eu tenho filhos e ela não tem. A bênção repousa sobre mim, não sobre Sarai. Observe, queridos, que existem pessoas que, assim como Agar, bastou as coisas começarem a melhorar, que elas começam a desprezar os demais. Bastou Deus abrir portas e elas já tratam com um ar de superioridade, minimizando aqueles que estão ao seu derredor. Olham para si mesmo, incham o coração, sentem-se de presunçosos, prepotentes, egoístas, diminuem aqueles que estão ao seu lado, não compreendem, não são gratos, porque Sarai tira ela da condição de escrava e colocou-a na condição de concubina. Ela poderia olhar com gratidão, ela poderia olhar com respeito, mas não, ela é ingrata, ela é insensível, ela age de maneira tal que eu não levo em consideração as consequências. Eu olho para o meu bem agora, eu olho para a minha provisão agora, eu olho para a minha prosperidade, e isso me torna melhor do que Sara. É por isso que ela desprezou Sara. A Bíblia nos diz que diante desse contexto, Sarai chama Abrão. E observe, irmãos, que Sarai, ela vai transmitir para Abrão toda a responsabilidade dos seus atos. Ela chega para Abrão e diz: olha, sobre ti cai essa afronta. Eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Alguns comentários dizem que Agar chegou a comentar entre aquele clã, dizendo isso: eu sou melhor do que Sarai. Esse momento ela chama Abrão para a responsabilidade, terceiriza de fato a responsabilidade, porque a atitude foi fomentada no seu coração, a atitude foi idealizada no coração de Sarai. É bem verdade que Abrão foi conivente, mas foi ela que teve a iniciativa. Mas assim como Sarai, nós costumamos terceirizar as responsabilidades pelos nossos erros. Assim como Sarai, nós costumamos atribuir a consequência dos nossos erros a outrem. É a síndrome de Adão e de Eva. Deus chegou para ele e disse: quem pecou? Adão disse: foi a mulher que me desse. Chegou para a mulher e disse: quem pecou? Foi a serpente. Qualquer pessoa, menos eu. Às vezes dentro do lar isso acontece. O seu esposo é culpado, o filho é culpado, o vizinho é culpado, todos. Mas você não olha para você. Às vezes na igreja é dessa forma. A culpa é do diácono, a culpa é do irmão, a culpa é do obreiro, a culpa é do ministério de louvor, mas a culpa não é minha. Eu preciso de um bode expiatório. Eu preciso de alguém que eu possa lançar as minhas dores, as minhas mágoas e os meus ressentimentos diante de uma atitude errada e de uma atitude que não foi direcionada por Deus. Abrão chega para Sara e diz assim para ela: então, ela é tua serva, ela está nas tuas mãos. Faze com ela o que achares melhor. A Bíblia nos diz, irmãos, que Sarai vai humilhar Agar. Diga assim comigo: Sarai humilha Agar. Esse ato de humilhação por Sarai, por Agar ser escrava, dava-se muitas vezes através até de espancamentos. Era uma correção, era uma disciplina para dizer para Agar: olha, coloque-se no seu lugar. Era uma disciplina para levá-la a compreender que você é uma escrava. Você tem que entender que a senhora aqui sou eu. Mas a despeito de tamanha disciplina, a Bíblia nos diz
que Agar, ela foge da presença de Sarai. Ela erra, ela que zomba, mas agora ela prefere fugir. Agora ela prefere sair do cenário, de cena. Agora ela prefere mudar de espaço geográfico. Por quê? Porque as consequências da atitude dela também estavam pesando sobre os seus ombros. E quando a coisa começa a apertar, a primeira coisa que a gente quer fazer é: eu vou sair daqui. A primeira atitude é: eu vou mudar, não suporto. A primeira atitude é: eu não vou manter-me mais debaixo do mesmo teto. Eu não aguento, eu não suporto, eu vou fugir. Mas entenda uma coisa, em nome de Jesus: existem coisas na sua vida, existem situações na sua vida que não adianta você fugir, não adianta você correr, não adianta você se esconder, não adianta você se camuflar. É preciso você resolver, lidar de frente, tratar como adulto que você é. Sarai sai para o deserto. Sai para o deserto aparentemente sem rumo. Charles Swindoll chega a dizer que deserto, ele deriva-se no original hebraico da mesma raiz que a palavra voz. Deserto é o lugar propício para ouvirmos a voz de Deus. Deserto é o espaço geográfico propício para aguçarmos os nossos ouvidos, para ouvirmos o Senhor falar conosco. No deserto, o anjo do Senhor vai ao encontro dela. Quem é o anjo do Senhor? Uma teofania de Deus. Deus em forma de homem. Deus em forma de anjo, melhor dizendo. Existem situações que, por mais que nós tentemos fugir, se Deus não entrar em cena, nada muda. Se Deus não intervir, nada muda. Olha, o anjo vai até essa mulher, e a maneira que ele me chama a atenção. Versículo 8: Agar, serva de Sarai. O anjo, ele está tratando-a como de fato ela é. Você está fugindo, mas há responsabilidades que estão sobre seus ombros. Você está querendo se esconder, Agar, mas você é serva de Sara. Você está querendo fugir, mas essa situação está vindo ao seu encontro. E ele faz duas perguntas. Primeiro, de onde você vem? Segundo, para onde você vai? Observe que Agar, ela só responde a primeira pergunta. Ela diz assim, versículo de número 8: e ela respondeu: fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Ela está ciente de onde ela veio, mas atitudes que são tomadas debaixo de ira, debaixo de ódio, debaixo de raiva, debaixo de sentimentos facciosos, como ela o fez, de fato elas não nos conduzem a lugar nenhum. Ela está dizendo: eu sei de onde vim, mas as minhas atitudes, eu não sei aonde elas vão me levar. Eu estou indo, mas eu estou indo sem direção. Eu estou indo, mas eu estou indo sem norte. Eu agi, mas eu não sei aonde eu vou chegar, porque as minhas atitudes não me dão uma direção clara, precisa. Eu estou indo, apenas isso. Deus poderia muito bem alimentar o sentimento, a ociosidade, o estado que ela estava, mas ao contrário, o anjo do Senhor diz assim, versículo de número 9: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. A palavra de Deus era: não adianta você fingir que nada aconteceu, volta. Não adianta você querer levar essa situação, você querer progredir, se você não voltar. Eu costumo dizer, queridos, que existem avanços na nossa vida, existem progressões na nossa vida que só alcançaremos se retrocedermos. Para que Agar avançasse, ela precisava retroceder, ela precisava voltar, ela precisava enfrentar situações que ficaram pendentes. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que o Espírito Santo de Deus trouxe nessa manhã, que está dizendo: não adianta você fugir mais, não adianta você se esconder,
Não adianta você tratar como se nada tivesse acontecido. Você sabe que você feriu, você sabe que você machucou, você sabe que a situação foi terrível. Então não adianta continuar. Volta lá, reconcilia-te, humilha-te, submete-se, e Deus será glorificado na tua vida. Eu me recordo, irmãos, da carta que Paulo escreve a Filemon. Paulo, quando escreve aquela carta, Paulo está falando de um escravo. Onésimo fugiu e deu um grande prejuízo ao seu senhor, mas agora foi encontrado por Paulo e converteu-se ao evangelho. E agora bola para frente, nada. E agora a vida continua? Não. Volta lá. Vá onde você ofendeu. Volte a quem você machucou. Volte a quem você traiu. Volte a quem você causou dor. Volte aonde você saiu e saiu fugido. A Bíblia diz: Deus guardará minha entrada e minha saída. Crente, ele não sai fugido. Crente sai pela porta. Volta lá. É como Esaú. Esaú dá prejuízo para o irmão, engana o pai, foge de casa. Jacó, e parecia que nada ia acontecer. Anos depois, ele tem que voltar. Ele tem que encontrar-se novamente com Esaú. Ele tem que se submeter a Esaú. Ele tem que abraçar, ele tem que chorar. Mas a diferença é que naquele momento Esaú não matou-o. Por quê? Porque Esaú queria matar Jacó. E naquele momento Jacó não era mais Jacó. Jacó era Israel. Jacó era o novo homem. Jacó era transformado. A ira no coração de Esaú foi suplantada pela mudança na vida de Israel. Diga para seu irmão assim: é melhor você voltar. É melhor você retroceder. É melhor você ir ao encontro de quem você feriu, de quem você machucou. Olha o que a Bíblia diz: volta, humilha-te, submete-se, porque o Senhor, no verso 11, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Olha o que Deus está dizendo para essa mulher: Senhor, o Senhor me acudiu na minha aflição. Então quer dizer que o Senhor vai ferir quem me feriu? Então quer dizer que o Senhor vai marcar um encontro com Sara? Então quer dizer que o Senhor vai encontrar-se com ela e vai mostrar que o Senhor é Deus na minha vida? Não! Eu te acudi alinhando a tua vida e os teus propósitos aos meus. Eu te acudi fazendo-te compreender que não é para você fugir, é para você voltar. Às vezes Deus faz isso conosco. Deus vem ao nosso encontro e ao invés dele mudar o cenário, ele muda eu e você. Às vezes ele vem ao meu e ao teu encontro, e ao invés dele mudar o cenário, a situação, ele muda as minhas motivações, os meus desejos, as minhas direções. Era Deus dizendo para Agar: compreenda que os meus planos, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os meus planos não são os teus planos. Você pensava que era melhor fugir, você pensava que era melhor se esconder, você pensava que era melhor se camuflar, e Deus está dizendo: volta! Nesse momento, obrigado, filha. Nesse momento, verso 13, Agar invocou o Senhor, e ela diz o seguinte: Tu és o Deus que me vê. Eu não sei se você entende o que essa mulher está dizendo, mas ela é uma escrava egípcia. Ela não é alguém que cresceu dentro da religiosidade hebreia. Ela é uma escrava egípcia. Embora ela tenha ouvido falar do Deus de Abraão, era Deus de Abraão, não era Deus de Agar, neste sentido. Ela não sabia, ela não tinha relacionamento. Mas agora uma escrava fugida, grávida, está sentada à beira do poço. E ela tem essa revelação de que Tu és o Deus que me vê. A minha patroa não me viu, a minha dona não me viu. Abrão não interferiu, ele não me viu. Ninguém me vê, eu sou escrava. Eu sou apenas uma propriedade de outrem, apenas isso. Mas há um Deus nos céus que me vê.
Há um Deus nos céus que os olhos deles está sobre mim. Há um Deus nos céus que tem contemplado a minha dor. Há um Deus nos céus que tem observado o meu sofrimento. Queridos, no dia em que nós compreendermos de maneira cabal essa verdade, nós andaremos de cabeça erguida, que existe um Deus nos céus que nos olha, que nos vê, que nos contempla, que nos assiste. É a consciência de que a minha vida ela não está sujeita aos acontecimentos aleatórios do acaso. O acaso não vai te proteger quando você andar distraído de maneira alguma. A tua vida está sendo direcionada por um Deus que guia a tua vida. Pega na mão do teu irmão e diga assim para ele: os olhos do Senhor repousam sobre ti. Quando ninguém está contigo, os olhos dele estão sobre você. Às vezes é na beira de um poço, às vezes é dentro de um quarto, às vezes é dentro de um ônibus, às vezes é na sala, às vezes é no quarto, é no banheiro. Aonde você estiver, existe um Deus que te vê, existe um Deus que te olha, existe um Deus que te contempla. Ah, meu Deus do céu, quem está entendendo essa palavra aqui? Abre a tua boca e adore a Ele. Joga a tua mão lá em cima e adore ao Senhor por 10 segundos nessa manhã. Só quem está entendendo essa palavra, adore a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele. Talvez você tenha entrado por essa porta dizendo: ninguém me vê, ninguém me contempla, ninguém me valoriza, ninguém me observa. Mas Deus está dizendo: acalma o teu coração, eu estou te vendo. Olha o que disse Davi, o Salmo 139: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Conheces quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E Tu, Senhor, já conheces todas as coisas. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a Tua mão. É assim que Ele nos sonda, é assim que Ele nos conhece, é assim que Ele nos esquadrinha. Meu querido, entenda uma coisa nessa manhã, em nome de Jesus. Independente da situação que você esteja, independente do momento em que você esteja vivenciando, independente da dor que a tua alma está passando, Deus está dizendo: acalma o teu coração, eu vi tudo. Primeiro aspecto é reconhecer, conhecer que Ele é um Deus que me vê. Abre a tua Bíblia lá no segundo texto. A Bíblia diz, irmãos, que diante desta orientação, a Bíblia nos diz que Agar volta para casa, submete-se a Sarai. E do capítulo que lemos, 16 até o capítulo 21, passaram-se aproximadamente 16, 17 anos. Agar gerou. Ela se submeteu, Sara gerou. Agar se submeteu e a paz passou a reinar dentro daquele lá. 17 anos depois, Isaac, o filho da promessa, estava a desmamar, versículo 8. E era aproximadamente com 2 ou 3 anos de idade que isso acontecia. Abrão dá um banquete, prepara a festa. E nesse momento a Bíblia nos diz que Ismael, que era o filho de Agar, e eu acho maravilhoso porque Ismael significa Deus ouve. Deus não apenas vê, mas Deus também ouve. Vamos lá. A Bíblia diz que nesse momento Ismael começou a caçoar do seu filho, do filho Isaac, do seu irmão Isaac. Ele começou a zombar. Ele começou a depreciar aquele menino. E agora, aquela paz que estava reinando, bastou essa fagulha e tudo surgiu novamente. Sarai chama Abrão e diz assim: eu não suporto mais. Verso 10. Rejeita esta escrava. Observe a forma como ela se expressa. Rejeita essa escrava e seu filho. Aquele desejo que outrora havia no coração de Sara, o teu filho será o meu, não tornou-se realidade. Ele é filho da escrava.
rejeita. Olha o que diz o texto: porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. As leis daquela época, os códigos de éticas daquela época não permitiam isso, de repudiar uma escrava depois que a sua esposa gerasse, ela tendo um filho dele. Não permitia. E a Bíblia diz que isso aqui pareceu, verso 11, pareceu muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Por que isso parecia penoso? Porque Abraão de fato já havia se apegado àquele menino. A Bíblia vai nos dizer lá no capítulo 17 e 18 que quando não tinha Isaque, Abraão chegou a cogitar a possibilidade de Ismael ser o herdeiro da promessa. É por isso que agora ele sente-se dor no coração, angústia. Eu vou ter que despedir o meu filho, eu vou ter que mandar embora. E aqui eu entendo que o primeiro sacrifício de filho que Abraão fez não foi o do capítulo 22, foi aqui, foi o de Ismael. Porque aqui ele também teria que sacrificar o filho, aqui ele também teria que abrir mão do filho. Mas assim como com Isaque, o escritor aos Hebreus vai dizer que ele conduziu para o monte para sacrificar, e ele tinha no seu coração a certeza de que ainda que ele matasse o menino, Deus poderia trazê-lo dos mortos. Agora, ele também vai sacrificar um filho. Ele chega para Agar e olha o que ele faz, irmãos. Ele dá a ela um odre de água. Você sabe o que é um odre de água? 11 litros de água para alguém andar no deserto. Tinha certeza que não daria, tinha certeza que não era o suficiente. Mas assim como ele creu, como ele creria futuramente que Deus poderia trazer a vida a Isaque, ele também creu que Deus de fato iria sustentar, iria suprir, iria guardar, iria zelar, iria cuidar. Ele está dando uma provisão mínima de água. Por quê? Porque Deus falou a Abraão: não te preocupes, eu sou Deus que vou cuidar dos teus filhos, eu sou Deus que vou cuidar da tua descendência, eu sou Deus que vou cuidar da tua família. É por isso que Abraão teve no seu coração a certeza. O que? Você vai para o deserto, mas você não depende do deserto, você não depende do odre de água, você não depende da provisão, você depende do provedor. Você não depende apenas desse mínimo de sustentação. Ele tinha certeza de que quando faltasse a água, Deus iria fazer milagre. Quando faltasse provisão, Deus iria agir ao favor dela. Eles seguem para o deserto. E a Bíblia diz que eles seguem errantes. Diga assim comigo: seguiram errantes. Seguiram sem direção. Seguiram sem norte. Seguiram sem um itinerário previamente determinado. Às vezes nos sentimos assim, irmãos, caminhando, mas caminhando como se sem direção. Caminhando, mas caminhando errantes. Caminhando, mas caminhando sem norte. Até que a água falta, a provisão falta. Naquele momento Agar pega o seu filho, que era um jovem, um adolescente, coloca-o debaixo de uma árvore. E de longe ela está ouvindo os gritos da criança. Ele vai morrer de sede, ela também. Faltou provisão. É nesse momento aqui que Deus mais uma vez aparece para Agar. Ele diz o seguinte: Agar, observe no verso de número 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Pastor, por que o do menino e não a dela? Provavelmente porque ele foi quem afrontou Isaque. Eu acredito que ele pode ter se retratado e Deus ouviu a voz dele. A Bíblia diz assim: e o anjo do Senhor chamou do céu. Chamou o que, igreja? Agar. Chamou como? Agar. Observe que nesse momento o anjo do Senhor não chama mais Agar, serva de Sarai. Agora é só Agar. Era Deus dizendo para ela: uma etapa na sua vida já foi vencida. Uma etapa de escravidão já foi vencida. Uma etapa de sujeição e de sofrimento já foi vencida. Quando ele chama apenas pelo nome, ele está dizendo: uma nova história está sendo traçada na sua vida. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Ele estava dizendo: uma etapa de luta, de humilhação, de sofrimento, ela está sendo suplantada. Uma nova história
história está sendo escrita para você. Agar o que tu tens, não tenha medo. Eu ouvi a voz do menino. Não te atemorizes, não te desesperes, não te deixes levar pela circunstância. Eu ouvi a voz do menino. Eu ouvi, e o Deus que vê, o Deus que ouve, Ele estava presente ali. E diz assim: ergue-te, verso 18, e levanta, ó rapaz. Primeiro você vai se levantar, porque quem está caído não tem condições de levantar ninguém. Vou dizer de novo: primeiro você vai se erguer, depois você vai se levantar outros. Senhor, acabou a provisão, eu estou me sentindo tão fraca, mas você vai se levantar, porque tem pessoas que precisam de você para ficar de pé. Existem pessoas que estão debaixo da tua aljava, existem pessoas que estão debaixo da tua tutela. Ainda que seja difícil, Deus diz para você: levanta-te, porque quando você se levantar, pessoas irão se erguer, porque tem você como referencial, tem você como instrumento de Deus. Por isso, levanta-te. Levanta-te, ergue-te e levanta o rapaz, porque eu farei dele um grande povo. Versículo 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Queridos, Deus não fez com que aquele poço nascesse naquele momento. O poço já estava lá. Deus não fez com que brotasse naquele momento. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus fez com que ela visse o poço. Primeiro ela precisou conscientizar-se de que Deus está me vendo, Deus está me contemplando, Deus está me observando. Mas agora, em um estágio maior de relacionamento, ela está: meus olhos estão sendo abertos, a minha visão está sendo aberta. Eu estou tendo discernimento daquilo que há muito tempo eu não tinha visto. Eu estou no deserto com um poço de água, morrendo de sede. Quantas pessoas que estão nessa condição estão morrendo de sede ao lado do poço, porque a cegueira espiritual não lhe permite ver. A cegueira espiritual não permite discernir. Mas nessa noite, nessa manhã, Deus te trouxe aqui para tirar as escamas dos teus olhos. Deus te trouxe aqui para limpar a tua visão. Levante a mão e receba essa palavra. Deus te trouxe aqui para te dar discernimento. O poço está na sua frente, o poço está do teu lado. Glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor. Fique de pé, por favor. Pega na mão do teu irmão, com a permissão do pastor, e diga assim para o seu irmão: o Deus que te vê, diga com graça: o Deus que te vê é o Deus que te fará ver. Ele te dará discernimento. Ele te dará discernimento. Segura na mão do teu irmão, fecha teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós queremos te louvar nessa manhã, porque a tua graça está em nosso meio. Nós queremos te bendizer, porque a tua presença, ela enche toda a casa, Senhor. Ó Deus, faz-nos conscientizar-se de que o Senhor está nos vendo, de que o Deus que tem os olhos como chama de fogo está contemplando a nossa pequenez, as nossas fragilidades, as nossas, Senhor, os nossos traumas, os nossos dramas, os nossos conflitos. O Senhor é o Deus que tem nos visto, assim como o Senhor viu Agar, assim como o Senhor viu Gideão quando malhava trigo no lagar,
Assim como o Senhor Deus viu João quando estava na ilha de Pátimos, Tu és o Deus que tens visto. Assim como o Senhor via os Teus discípulos navegarem contra as ondas do mar, os Teus olhos estão sobre a Tua igreja. Os Teus olhos estão sobre a Tua igreja, Senhor. Eu quero pedir a Ti nesse momento que o Senhor também venha tirar as escamas dos nossos olhos. Faz-nos contemplar o reino espiritual. Faz-nos ver, Senhor, e enxergar que o Senhor é um Deus poderoso, que a Tua provisão está diante dos nossos olhos. Ó Deus, quantas vezes nós estamos como Geazi, Senhor, só vemos as dificuldades, só vemos as lutas, só vemos as batalhas, as pelejas, mas que o Senhor nesta manhã também faça com que os nossos olhos espirituais sejam abertos e que vejamos que maior é o que está conosco, maior é o que está conosco. Abre a tua boca e adora o Senhor, querido. Abre a tua boca e adora o Senhor, querido. Abre a tua boca e adora. Abre a tua boca e adora. Abre. Você pode glorificar ao Senhor. Você pode glorificar ao Senhor. Ele está abrindo os teus olhos nesta manhã. Ele está dizendo: até hoje você não via, hoje você vai ver. Hoje você vai compreender. Hoje você vai ter discernimento. Glória a Deus. Olha para cá e eu já encerro. Assim aconteceu com Saulo de Tarso. Saulo precisou perseguir, desesperado, respirando ameaças de morte, até que Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus está dizendo: primeiro, você vai compreender que eu estou te vendo. Ele cai cego, vai para Tarso. Em Tarso, a Bíblia diz, 3 dias depois, Ananias vai lá. E Ananias diz: irmão Saulo, Deus me mandou aqui para orar por ti. E naquele mesmo momento, as escamas dos olhos de Saulo caem. Era Deus dizendo: agora você vai